So let's talk a little bit about Spotify's business now. 3 years ago when we had this conversation, there was a big question. Is streaming music going to be a profitable business? What insight can you lend at this point? Well, I think that there was a different question back then. I actually think 3 years ago, the big question was how big is streaming music going to get? And we're all doing iTunes, or really, why does this matter? I think everyone now sort of like buys that it is the de facto way that people will listen to it. I think what people struggle with still is figuring out what the economic impact is, both for Spotify, but also for sort of artists in the music industry. And I think And maybe we could just explain how Spotify's business works. Yeah, I mean, sure. It's actually really simple. We charge $10 a month for a subscription. 70% of all the money we bring in, we pay out. So we keep 30% ourselves, and then 30% we do marketing, we pay for engineering, resources, putting up servers, distributing the music, etc. And about 25% of your customers are subscription customers. Yeah, so 10 million out of the 40 are paying customers, which is great. And the way Spotify really works is that the larger Spotify gets to scale, the more money will obviously pay out. And when you look at it, 2012, just to kind of illustrate the scale of growth, so 2012, we publicly went out and said that we'd paid out $500 million to the music industry. 2013, we said that the same number is now $1 billion. And right. Spotify keeps growing really, really fast. I mean, we a month or two ago announced the 10 million subscriber mark, and it is accelerating. So I think the good thing for the music industry and for Spotify itself is, as that happens, like our cost really at the end of the day is those 30%, and as the revenue keeps increasing, there's obviously more money back to us, which makes us profitable. But in the end, the most important part is there's more money back for the music industry that will get the music industry to grow again. Que questões nos coloca o streaming nos dias de hoje? Este novo modo de consumo musical, caracterizado pela possibilidade de aceder à música sem a necessidade de a adquirir, levanta muitas questões, tais como no âmbito de formas ou formatos de escuta musical, de direitos de autor, de papéis que se inscrevem na indústria musical, tais como o produtor, artista, compositor, intérprete, editoras, distribuidoras, lojas de discos, plataformas de escuta musical, ou mesmo os consumidores, a audiência e o público. Desconstruindo este tema, é também relevante considerar qual é a importância da música gravada. As várias mudanças nos nossos paradigmas de escuta musical alteram a forma como vemos a música, como a introduzimos no nosso dia-a-dia e mesmo os nossos hábitos, incorporados pelos próprios movimentos que usamos para chegar à música. Desde o vinil, ao CD, ao iPod, ao streaming. Os formatos físicos não permitem o acesso fácil a uma grande quantidade de música. O consumidor está dependente da aquisição do produto. No entanto, são mais positivos no que toca à qualidade de som. Os formatos digitais são muito positivos face ao seu transporte. Com o advento do iPod e do formato MP3, poderíamos considerar que a indústria musical perdeu algum do seu valor. Isso acontece devido à diminuição da compra de discos. Perderão as editoras, por essa mesma razão, a sua importância?
sendo que os músicos têm cada vez maior facilidade de divulgar a sua música e com o formato físico como menos relevante, terão a mesma necessidade de recorrer a uma editora? No caso dos formatos físicos, os direitos de autor eram claramente assegurados. O público, para poder ouvir a música, tinha de a adquirir. O dinheiro vai para as editoras, para os músicos, produtores e distribuidores. Como resposta, aplica-se a ideia de streaming, já usada anteriormente nos formatos de arquivo fonográfico, que aplicavam esse tipo de funcionamento em espécies de bases de dados para preservar e permitir acesso a determinados registros sonoros. Criam-se plataformas como o Spotify que se cingem a um consumo musical de uma quantidade de música muito vasta, democratizando grandemente o acesso do público a estes bens simbólicos. Com estas alterações, fica uma grande questão. Qual será o desenvolvimento da posição das editoras? Irá manter a sua importância na produção? Ou será o seu papel meramente de distribuição? Quais vão ser as respostas da indústria face às facilidades que se põem na produção e divulgação musical? Como irão as editoras funcionar como legitimador cultural dos artistas? Irão conseguir manter a sua preponderância na indústria e no meio musical?